ministério do apóstolo Paulo. Então, queridos irmãos, para darmos continuidade, eu preciso, há uma necessidade de usar aqui os primeiros 5 minutos para fazer uma recapitulação, para darmos então a continuidade. Nós comentamos terça-feira passada que o apóstolo Paulo, ele sem dúvida alguma é a pessoa mais influente da história da fé cristã depois de Jesus Cristo. A própria história de sua conversão, a forma com que tudo aconteceu, foi muito impactante na época, naquele primeiro século, e então o seu ministério relevante, ele tendo atuado em 2 continentes, como na Ásia e na Europa, mais propriamente, com certeza, na Ásia Menor, e a região do Oriente Médio, tendo assim, por resultado de muitos anos de trabalho, ter escrito e deixado para nós 13 cartas escritas, 13 epístolas. Falamos a respeito da sua educação, de ter nascido em Tarso, ter estudado sob a tutela de um dos rabinos mais importantes, chamado Gamaliel, e tendo iniciado seus estudos rabínicos muito cedo, aí por volta dos seus 13, na sua adolescência, a partir dos seus 13 anos, e também tendo sido um grande perseguidor da igreja, tendo sido testemunha da morte do primeiro mártir cristão, o diácono Estevão, isto em Atos capítulo 6 e capítulo 7, fala da história de Estevão. No capítulo 7, versículo 58, diz: puseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então a morte de Estevão iniciou um evento de dispersão, que, ao contrário do que os inimigos pensavam, que estariam terminando com o movimento dos cristãos na questão da evangelização, na verdade houve um efeito reverso, onde por conta dessa dispersão houve muitas conversões em muitos lugares, e assim o apóstolo Saulo, sendo líder, se tornando um grande líder dos opressores da igreja, conforme a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 1, que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e foi perseguindo a igreja até tentar destruí-la. Isso é testemunho dele mesmo. Ele mesmo diz isso em Gálatas capítulo 1, versículo 3. Ele prendia, Atos 22:4 diz que ele prendia as mulheres e os homens em muitas cidades. Então, ele quis, por conta dessas conversões em vários outros lugares, cidades que faziam parte do Império Romano, ele quis passar a perseguir também os cristãos de outras cidades, e assim ele recebeu cartas de autorização do sumo sacerdote para que ele pudesse prender os crentes que ele encontrasse. Então, essa empreitada o fez se dirigir a Damasco, aí cerca de 240 quilômetros distante de Jerusalém. Ele tinha tanta ira, tanto ódio a respeito dos crentes, que ele se dispôs a viajar nessas condições, 240 quilômetros para perseguir os crentes. E aí testemunha a Bíblia, em Atos capítulo 9, sendo escrito pelo evangelista Lucas, que no caminho Paulo então foi impedido de prosseguir a sua viagem, já estando perto de Damasco. O Senhor Jesus se revela a ele pessoalmente, por isso ele é também considerado um apóstolo, e em Paulo fecha o colégio apostólico, por causa de características como esta. Para ser um apóstolo, tem que ter sido testemunha ocular
do ministério de Cristo e ter sido chamado pessoalmente por Cristo. É assim que se define um apóstolo. Então Paulo ele foi testemunha ocular da pessoa de Jesus. Ele não seguiu a Jesus, obviamente, mas foi testemunha ocular e foi chamado pessoalmente pelo mestre. Assim ele é conduzido a Damasco, ficou 3 dias cego e por mãos de um discípulo daquela cidade chamado Ananias, que orou por ele, ouviu a voz de Cristo, orou por Paulo. Então Paulo recobrou a sua visão e Ananias passou a ser um amigo, um conselheiro de Paulo. E assim, ali em Damasco, Paulo inicia o seu ministério. Paulo iniciou o seu ministério pregando na sinagoga de Damasco. Claro que ele não foi bem aceito, bem recebido, né, por conta do seu histórico, mas o período da sua conversão foi tão importante que ele relatou, a Bíblia relata em 3 capítulos, são quase 70 versículos que repetem a conversão de Paulo, fora as menções que ele faz em suas cartas. Então eu registro aqui Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19, Atos capítulo 22, versículo 1 ao 21, e Atos capítulo 26, versículo 1 ao 13. Esses versículos, o próprio Paulo relata a sua conversão em 3 ocasiões distintas. Depois ele vai falando nas suas cartas, né? 1 Coríntios 9, 1, 1 Coríntios 15, 8, Gálatas 1, 15 e 16, Efésios 3, 3, Filipenses 3, 12. Porque a transformação de Paulo não era uma conversão qualquer. A transformação de Paulo mudaria a história, o curso da história mundial por causa da conversão de Paulo, né? Então, falamos a respeito de algumas características que se encontram em alguns escritos apócrifos, né, de Paulo não ter uma aparência, não ter presença, tanto que, segundo aos Coríntios 10, 10, onde ele mesmo escreve, dizendo que dele falavam que a sua presença pessoal era fraca. Mas, mais importante do que ele fazia ou era, ou parecia, é o que ele ensinava, né? Então, natural de Tarso, falamos sobre também a importância de Tarso, segundo 21:39 de Atos, onde Paulo diz que Tarso não era insignificante, porque na verdade era a principal cidade da Cilícia, era um importante porto, tinha uma relevância muito grande na rota comercial, tanto por terra quanto pelo mar, né? Em 42 a.C., Tarso recebeu do imperador do general romano Marco Antônio um privilégio chamado Libera Civitas, que significa cidade livre, ou seja, se tornou autônoma e mesmo fazendo parte do Império Romano não precisava pagar tributos. Então, economicamente, ela retinha os impostos a si mesma, né, o seu PIB. Então ela teve assim um crescimento muito grande. Então Paulo cresceu neste cenário urbano, né, de uma grande cidade. Depois, claro, que foi para Jerusalém, também depois de um tempo. E assim ele inicia o seu ministério na cidade de Damasco, pregando na sinagoga, tendo na sua cultura, na sua educação, como falamos terça-feira passada, a influência profunda da filosofia grega. Tarso tinha alguns filósofos, nós mencionamos a Tenodoro de Tarso, que apesar de quando Paulo era criança, a Tenodoro já havia morrido, mas ele era um herói de Tarso e muito influente. Então Paulo foi educado segundo a filosofia grega e também aos pés de Gamaliel na sua educação também judaica, né? Então ele tinha a cidadania romana, adquirida
porque era filho de romano, né? Seu pai era romano, e assim ele tinha esse direito de nascimento. E agora a cidadania romana era muito preciosa porque tinha direitos, tinha privilégios especiais, né, como a isenção de certas formas de castigo. Um cidadão romano não podia ser nem açoitado e nem crucificado. Por isso que o comandante do exército de Roma temeu quando viu que Paulo estava sendo açoitado, sendo da linhagem, tendo a cidadania romana. Mas ele era da ascendência da tribo de Benjamim. Filipenses 3,5, ele mesmo diz que ele era da tribo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, um fariseu, né? E assim, Paulo tem toda essa carga de sabedoria e cultura, fazendo parte da classe dos fariseus, que era praticamente a aristocracia espiritual da época. Estudou aos pés de Gamaliel, e de Gamaliel a Bíblia diz em Atos 22, 3, ou melhor, Atos 5, 39, que Gamaliel era venerado por todo o povo. Então, Gamaliel, que era neto de Hilel, que era um dos dois principais rabinos da época, né? Tinha o rabino Shammai e o rabino Hilel, duas escolas diferentes. Então, como se exigia também dos estudantes rabínicos que aprendessem uma profissão, Paulo escolheu uma que era típica de Tarso, que era fabricar tendas de pelo de cabra. Profissão esta que, né, somou-se, agregou na vida de Paulo, mesmo quando na obra missionária em Éfeso, isso fez uma grande diferença na vida de Paulo. Então aqui é um breve resumo, né? Falamos sobre a sua conversão, também falamos sobre a personalidade de Paulo, né? As epístolas de Paulo são o espelho da sua alma. Então a gente vê que Paulo era um homem de coragem, ele era de integridade, ele tinha motivos nobres, ele tinha humildade, ele era benigno, Paulo era amigo, Paulo era comprometido com Cristo, né, até a morte. Paulo, ele era um amigo leal daqueles que estavam com ele, ele tinha consideração por aqueles que ele conhecia e mesmo com aqueles que ele não conhecia. Então Paulo começa a pregar em Damasco, de lá ele é rechaçado, dali ele foi para a Arábia, voltou para Damasco, cerca de 1 ou 2 anos depois, pregou novamente foi atacado, ele teve que fugir de Damasco nessa segunda vez, descido pela muralha, dentro de um cesto, né? E assim, depois disso, decorrido 3 anos, ele diz em Gálatas 1,18 que subiu a Jerusalém. Mas quando chegou em Jerusalém, ele foi hostilizado também. Inclusive os apóstolos não o recepcionaram muito bem. Barnabé tentou intermediar esse contato, mas não tiveram muito sucesso. E assim ele foi obrigado a fugir. Então ele não era bem aceito em Damasco, nem em Jerusalém. Ele teve que fugir. E assim Paulo desapareceu. Paulo desapareceu por alguns anos, né, porque não há alguns registros, mas a gente entende que nesses anos lhe serviu para que ele amadurecesse, e nesse ínterim, com a dispersão dos discípulos que começaram a pregar em muitos lugares, na Síria estava acontecendo um movimento de conversão muito poderoso, mais propriamente na cidade de Antioquia. E a igreja em Antioquia começou a crescer. E a igreja de Jerusalém precisava enviar alguém para, então, organizar as coisas por lá. Foi aí que Paulo foi lembrado por Barnabé. A Bíblia diz em Atos 11:25 que então
Barnabé foi autorizado a ir a Tarso procurar por Paulo, e assim a Barnabé e a Paulo foi confiada essa tarefa, né, de ir para Antioquia, onde ficaram por algum tempo, e por conta das perseguições, a igreja na Judéia estava empobrecendo. Estava tudo fechado, a perseguição aos cristãos era muito feroz, muitos eram impedidos de comercializar, de comprar e de vender, então começaram a passar fome. Sendo assim, Paulo fez uma grande campanha de arrecadação para as igrejas em Jerusalém e eles levaram essa oferta a Jerusalém para amparo da igreja, e quando voltaram a Antioquia, levaram com eles o sobrinho de Barnabé, o João Marcos. A igreja de Antioquia da Síria resolveu se tornar um celeiro de missão, uma base missionária, porque queriam que o evangelho fosse levado a outras regiões. Então, passaram a patrocinar a vida de Barnabé e a vida de Paulo como missionários. Assim, eles vão para a primeira viagem missionária, viajando pelo Mediterrâneo, foram até a ilha de Chipre, de onde Barnabé era natural, e ali pregaram o evangelho, avançaram na viagem indo pela cidade de Perge, e foi em Perge, lá em Perge da Panfilha, que João Marcos, a Bíblia relata que ele voltou para Jerusalém, Atos capítulo 13, versículo 13. Ele desistiu da viagem, né? A gente não tem um motivo real por conta disso, mas foi algo que desagradou muito ao apóstolo Paulo, mas eles continuaram. Paulo continuou a viagem com Barnabé, mesmo João Marcos tendo voltado, e em Antioquia, eles foram para Antioquia da Psídia, né? E foi lá em Antioquia da Psídia que eles tiveram uma grande rejeição, uma grande oposição. Depois foram para Icônio, foram para Listra, e foi em Listra que Paulo foi apedrejado e dado como morto. Mas ele sobreviveu e avançaram até a cidade de Derbe. E foi ali em Derbe que a primeira viagem missionária se completa. Houve um problema na igreja, porque os primeiros cristãos eram judeus, e eles não estavam conseguindo dissociar o que era lei e o que era a lei para os judeus e o que era evangelho. Então houve uma confusão doutrinária, a igreja de Jerusalém queria que os gentios que estavam sendo ganhos pelo ministério de Paulo circuncidassem e tivessem também a dieta alimentar dos judeus em seu hábito. Isso fez com que surgisse o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, é o concílio de Jerusalém, não é o de Nicéia, como muitos dizem. Aconteceu ali o primeiro concílio, onde a questão da circuncisão foi resolvida. Paulo venceu no debate com a sua argumentação, e por fim os gentios não poderiam mais, os judeus não poderiam mais exigir a circuncisão dos gentios. Houve um embate um pouco depois, de uma outra viagem, quando em Antioquia, Pedro não conseguiu disfarçar ainda o seu judaísmo impregnado, e Paulo então resistiu, né, na presença de todos que eles estavam, segundo Gálatas 2:11, mas também Barnabé foi influenciado, e a Bíblia diz em Gálatas 2:13 que Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles, dos judeus, claro que também essa dissimulação apoiada por Pedro.
A partir dali, então, houve uma certa resistência de Paulo com relação a essa atitude de Barnabé, porque Paulo, como tendo se tornado apóstolo dos gentios, ele não podia ter com ele alguém que prejudicasse desta forma, levando um tipo de ensino que não foi o que Cristo ensinou. Então aí passou a existir já uma indiferença entre Paulo e Barnabé. Tanto que para a segunda viagem missionária, Barnabé quis novamente chamar o seu sobrinho João Marcos, e aí Paulo não aceitou também essa atitude de Barnabé, e foi aí que houve essa desavença e eles se separaram. Paulo escolheu então a Silas e eles partiram para a segunda viagem missionária, passando pela Síria, pela Cilícia, e a Bíblia diz em Atos 15, 40 e 41 que eles estavam confirmando muitas igrejas. E aí Paulo, então, faz uma nova visita a Derbe, que foi a última cidade que ele visitou na primeira viagem missionária. Foram para Listra, por onde ele tinha passado antes de Derbe, foi apedrejado e tido como morto, e ali foi onde ele encontrou Timóteo. Atos capítulo 16, versículo 1 fala sobre isso, e ali ele viu em Timóteo, muito provavelmente, um grande potencial para substituir João Marcos. E pelo que ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, pela recordação que guardo da tua fé. Veja bem, ele faz menção da fé que houve na avó de Timóteo, a irmã Lloyd, na mãe de Timóteo, a irmã Eunice. Então, certamente, naquela primeira viagem missionária de Paulo, a Listra, quando ele foi apedrejado, muito provavelmente essa família se converteu naquela vez. E agora, na segunda vez, Paulo passa por lá e já vê Timóteo, um jovem, bem firmado, bem recomendado, tanto pelos crentes da igreja de Listra, quanto pela sua família e também pela sociedade. Timóteo tinha tríplice recomendação, algo que é raríssimo hoje em dia na vida de algum obreiro, ser recomendado pela família, pela igreja e pela sociedade, né? Isso é algo a se pensar. Paulo circuncida Timóteo, uma vez que Timóteo também era meio judeu, né? Ele o fez Paulo não fez pelo judaísmo, mas para que não houvesse impedimento na pregação, né? Paulo tinha essa consciência. E assim, dirigido pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 16, eles foram a Troade, e de Troade foi onde Paulo vislumbrou passar para o outro continente europeu, até onde ninguém ainda havia ido para pregar. Aí à noite, Atos 16, 9, Paulo teve uma visão de um varão, de um homem em pé, clamando a Paulo, pedindo que Paulo passasse até ele, fosse até a Macedônia e os ajudasse. Isso bastou para o apóstolo Paulo. Ele pegou o navio, foi para a Europa, e chegando lá na Europa, pegaram as estradas romanas, foram andando pelas principais cidades da Macedônia, foram para Filipos, de Filipos até Tessalônica, de Tessalônica até Bereia. Durante 3 semanas, Paulo pregou na cidade de Tessalônica, onde também foi rechaçado. Depois ele foi para Atenas, onde ele pregou entre os filósofos gregos sobre o tema Deus desconhecido. E dali ele partiu para Corinto. A sua primeira missão é a segunda viagem missionária, mas a primeira missão no mundo gentio. E essa missão se estendeu por quase 3 anos. Daí ele volta para Antioquia. Ficou pouco tempo em Antioquia, a base missionária, Antioquia da Síria, e depois ele parte novamente para a sua terceira viagem missionária. Então nessa terceira viagem missionária, eles pararam na Galácia. Galácia era uma região, não era uma cidade. Pararam na Frígia, que era uma outra região, e
depois de visitar novamente Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, fazendo esse trabalho intensivo, fortalecendo essas igrejas que já estavam plantadas, então ele resolveu ir a Éfeso e fazer lá um trabalho intensivo, porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Tinha uma localização muito estratégica para o comércio também, a cidade de Éfeso, que dentro do império, ela, em importância, Éfeso só era superada por Roma, por Alexandria e por Antioquia. Depois, isso em tamanho e importância. Depois vinha Éfeso. E por causa da evangelização, o trabalho de Paulo, Éfeso se tornou também a terceira mais importante cidade na história do cristianismo primitivo. A terceira cidade, a mais importante, então, Jerusalém, de onde o cristianismo nasceu, Antioquia da Síria, que se tornou a grande base missionária do ministério de Paulo, e depois Éfeso. O trabalho em Éfeso foi o mais extenso, mas também o mais exitoso do ministério do apóstolo Paulo, né? Foram anos, lógico que cansativos, porque Paulo, em Éfeso, ele tinha que trabalhar durante o dia, fabricando tendas, ele se sustentava, ele tinha sua profissão, e como era comum, eles tinham que levantar muito cedo antes do raiar do dia, porque havia um período do dia que era impossível trabalhar por causa do calor, e às horas da tarde ele pregava. E a Bíblia diz que ele fez isso diariamente, durante 2 anos. Todos os dias. E em Atos capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz que Paulo não só ensinava em público, mas ele também ia de casa em casa. Então era um trabalho muito cansativo. Mas ele teve muito bom êxito, né? Porque Atos 19:11 diz que milagres extraordinários ocorriam em Éfeso. Claro que, consequência disso, houve um grande levante, né? Muitos naquela cidade que haviam praticado artes mágicas se converteram ao Evangelho de Cristo, queimaram os seus livros em praça pública, e não foram poucos. Isso, claro, suscitou o ódio dos adoradores pagãos daquela cidade. Então, Paulo acabou tendo que sair de Éfeso depois de 3 anos. Então, Paulo passou 3 invernos em Éfeso, e depois desse, ele provavelmente passou o seu próximo inverno em Corinto. Então foi onde ele fez alguns preparativos. Ali em Corinto, depois de ter saído de Éfeso, ele fez alguns preparativos para visitar Roma, onde ele ainda não havia ido. E é onde ele escreve a carta aos Romanos. Já no capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 13, ele diz assim: muito desejo ver-vos, muitas vezes me propus ir ter convosco. No capítulo 15 de Romanos, versículo 24, ele diz assim: e penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então Paulo desejava ir para a Espanha. Espanha é a região no Antigo Testamento chamada de Tarsis, para onde Jonas fugiu, porque Tarsis era considerado um lugar tão distante, porque a encosta do continente europeu, de onde ninguém havia navegado para além daquilo ali. Então não se conhecia a América, né, o Novo Mundo. Então tinha-se o conceito de que a Espanha era o fim do mundo. E Paulo queria ir pregar na Espanha para que se cumprisse o que Jesus falou, que quando o evangelho chegasse a todas as gentes, então Jesus voltaria. Paulo indo até a Espanha pregando, ele estava entendendo que estava pregando até o fim do mundo, né? Mundo conhecido, e ali ele entendia que Jesus então voltaria para resgatar a igreja. Então ele tinha o desejo de ir para a Espanha. E ele expressou isso na carta aos Romanos.
também dizendo que no meio do caminho, de onde ficava Roma, ele queria passar em Roma quando fosse para a Espanha. E ele precisava voltar para Jerusalém, ali de Corinto, e algumas pessoas avisaram Paulo, em Atos capítulo 21, versículo 13, que alguns versículos anteriores, no capítulo 21, que ele sofria um grande perigo de voltar para Jerusalém, mas Paulo não deu ouvidos a isso. Ele disse em 21:13 de Atos que estava pronto não só para ser preso, mas até para morrer. Estava pronto até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então ele foi para Jerusalém de fato. A Bíblia diz que ele foi recebido com muita alegria, no versículo 17 do capítulo 21, mas, em contrapartida, havia também uma grande comissão de recepção a Paulo com intenções muito terríveis. Assim, lá em Jerusalém, os cristãos que foram vê-lo, né, se alegraram ao ouvir o relatório da missão de Paulo sobre a divulgação da fé cristã, mas alguns cristãos judeus, que foi o maior encalço do ministério de Paulo, foram judaizantes, que o perseguiram aonde ele ia. Um grupo de judaizantes ia para persegui-lo, para atrapalhar o seu ministério. Tanto que foi isso que fez com que Paulo decidisse se tornar apóstolo dos gentios e não pregar mais aos judeus. E ali então em Jerusalém, por conta dessa perseguição, Paulo ainda tentando mostrar respeito à fé judaica, ele se uniu a 4 homens judeus que estavam cumprindo um voto de Nazireu no templo. Ele se uniu a esses homens. Só que alguns judeus da Ásia, diz Atos 21, 27 e 29, que eles agarraram Paulo e o acusaram de introduzir gentios no templo. Uma acusação falsa, porque talvez estivessem fazendo menção de Timóteo. Né? Mas Timóteo, ele também tinha a cidadania judaica, porque ele era filho de mãe judia, então ele podia ter acesso ao templo, e por isso Paulo o havia circuncidado, para que não houvesse problema. Mas o comandante da guarnição romana levou Paulo em custódia para impedir que houvesse um levante ali, e ao saber que Paulo era um cidadão romano, mandou que tirassem as algemas de Paulo e pediu que os judeus convocassem o sinédrio para interrogar Paulo, né? E ir para um tribunal. Então Paulo, percebendo que a multidão estava tão enfurecida e poderia matá-lo, ele disse ao sinédrio que ele foi preso por ser fariseu e por crer na ressurreição dos mortos. E como o sinédrio era dividido entre fariseus e saduceus, houve discussão entre essas duas facções judaicas, e o comandante, novamente, para salvar Paulo dessa confusão, percebendo que os judeus estavam tramando uma emboscada contra Paulo, enviou Paulo a Cesareia. A Cesareia, onde Paulo ficou no palácio, preso, né? No palácio, havia uma prisão no palácio de Herodes. Ficou preso em Cesareia por 2 anos. 2 anos. Então lá os acusadores de Paulo chegaram, acusando Paulo de tentar profanar o templo e também de ter criado uma revolta civil no Sinédrio. Félix era o procurador romano na época e exigiu provas do tribuno lá de Jerusalém. Mas antes que essas provas chegassem, a pedido do procurador romano Félix, ele foi substituído. Félix foi substituído e entrou um novo procurador chamado Pórcio Festo, e esse pediu então que os acusadores voltassem de novo
a Cesareia para acusar Paulo. Então, muito provavelmente, esse procurador não pediria as provas que o procurador anterior pediu. Então, Paulo, assim, fez valer, por fim, os seus direitos de cidadão romano, de se apresentar a César e ser julgado lá, diante de César, para que não houvesse a influência dos acusadores judeus. Esse direito foi assegurado a Paulo, e enquanto ele aguardava um navio que fosse para Roma, ele pôde, no capítulo 26 de Atos, havia o rei Agripa II, que estava visitando o novo procurador, Pórcio Festo. Ele pôde se defender ali, diante do rei Agripa, e foi onde ele fez o terceiro discurso de testemunho da sua conversão. Mas, de todas as formas, o procurador Pórcio Festo entregou Paulo, então, a um centurião chamado Júlio, que estava levando um navio cheio de prisioneiros para Roma. Paulo foi levado junto com esses prisioneiros. Então, a gente sabe, em Atos capítulo 27, que esse navio naufragou próximo à ilha de Malta. Ali ninguém se perdeu, ali em Malta Paulo foi mordido por uma víbora, nada aconteceu com ele, e até que tudo se resolvesse, isso levou 3 meses, onde eles ficaram nessa ilha, aí eles tomaram outro navio para Roma, depois de 3 meses naquela ilha. Chegando em Roma, em Atos capítulo 28, versículo 15, Paulo foi bem recebido pelos cristãos, né? A Bíblia diz que alguns cristãos o recepcionaram, viajaram cerca de 50 quilômetros para recepcionar o apóstolo Paulo. E ali em Roma, Paulo alugou uma casa para ficar nela preso domiciliarmente por mais 2 anos, enquanto aguardava o julgamento por César. O Novo Testamento, ele não nos fala da morte de Paulo, né? Muitos estudiosos creem que César, em primeira instância, libertou o apóstolo Paulo, e onde ele pôde fazer mais uma viagem, mais um trabalho missionário, antes de ser preso pela segunda vez, quando ele foi executado, né? Então, até há 2 livros apócrifos escritos antes do ano 200, que é a primeira epístola de Clemente, e outro livro chamado de Os Atos de Paulo, e esses 2 escritos asseveram que Paulo sim fez esse trabalho. Ele foi libertado e pôde fazer mais uma viagem. Então, em Romanos 15, 28, mostra que a intenção de Paulo era entregar as arrecadações que ele conseguiu reunir para levar em auxílio às igrejas da Judéia, em Jerusalém, e ir em direção a Roma e depois para a Espanha. Então, Paulo deixou, depois desta saída da prisão, da primeira prisão em Roma, ele deixou Tito na ilha de Creta, conforme capítulo 1, versículo 5 de Tito. Então viaja novamente em direção à Macedônia, na Europa. No caminho ele visita Timóteo em Éfeso, onde ele havia já para onde ele já havia enviado Timóteo, capítulo 1, versículo 3 da primeira carta de Timóteo. No caminho também Paulo deixa o seu manto e deixa os seus livros com Carpo em Troade, conforme 2 Timóteo 1,3. Isso significa que a intenção de Paulo era voltar para ali, né, e pegar as suas coisas. Ele deixou ali com a intenção de voltar e pegar novamente ali aquelas coisas. E da Macedônia, nessa última viagem, Paulo escreve essa carta muito afetuosa
a Timóteo, a primeira, e decidiu passar o inverno em Nicópolis, conforme diz Tito 3,12, e inclusive essa carta é muito parecida com a carta de 1 Timóteo, são duas cartas pastorais, só que Tito tem ainda um tom mais rigoroso, mais exortativo de Paulo por causa das condições do local, né? A partir disso, nesse ponto da história, o caminho de Paulo ele é desconhecido, é um pouco nebuloso. Então ele pode ter passado o inverno em Nicópolis, mas ele não retornou a Troade como ele havia planejado, para pegar novamente com Carpo a sua capa e os seus livros. Porque ele diz na última carta que ele escreveu em vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que era para Timóteo passar lá e pegar para ele e levar a Roma. Então, em algum ponto aí os romanos provavelmente o prenderam novamente, porque ele passou o inverno em Roma, aí nessa segunda prisão, já não no palácio, né? Estava mais no palácio de Herodes em Cesareia, agora ele estava numa prisão que era um calabouço subterrâneo, né, chamada prisão Mamertina, onde era subterrâneo, onde havia muita umidade, não havia muita passagem de ar e nem entrada de luz solar, de pedra, né? Então era muito frio, muito gelado. E foi dessa prisão, da Mamertina, que ele escreveu a sua carta de despedida, adereçada a Timóteo, aquele jovem que ele então encontrou em Listra. Há também a questão de que alguns dizem que Nero se aproveitou do incêndio de Roma, onde acusou, né, os cristãos. Nero acusou os cristãos de ter incendiado Roma, onde na verdade foi o próprio Nero que fez isso. Mas, além de acusar os cristãos, Paulo foi acusado de liderar esse ataque contra Roma. Então também cabia essa acusação, mas falsa. Mas é certo que, de qualquer forma, era proibido pregar, proibido propagar a fé cristã, né? Então a proteção que havia sido dada aos judeus tinha sido retirada dessa nova religião. Aos judeus foi dada a liberdade de eles continuarem com seu culto ao Deus de Israel, mas aos cristãos não. A essa fé, essa nova religião, houve uma proibição veemente. Então é também motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava preso. E Paulo sentiu sim o peso dessa perseguição, porque ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele faz alguns desabafos. Talvez ele, na verdade, não que ele tenha sentido o peso da perseguição. Paulo sentiu a frustração do abandono, do desamparo, porque Paulo, como a gente viu no primeiro estudo, terça-feira passada, ele era um homem leal às amizades, ele era um homem fiel nos seus compromissos, e ele valorizava tanto pessoas que ele conhecia como aquelas que ele ainda nem havia conhecido. Então ele diz em 2 Timóteo 4,16, por exemplo, que todos os seus colegas na Ásia o abandonaram. Todos o abandonaram. Inclusive Demas. Então, que foi também um filho na fé, um colaborador do ministério de Paulo, onde Paulo acreditou em Demas, mas Demas, a Bíblia diz que amando o mundo, 2 Timóteo 4,10, deixou-se, apostatou da fé. Mas Paulo também registra em 2 Timóteo 4,11 que Lucas, que era médico e que era o autor do seu evangelho e também do livro de Atos, estava com ele.
Quando Paulo estava escrevendo a segunda carta, Lucas estava com ele, está registrado, né? E também, no capítulo 1, versículo 16, capítulo 4, versículo 19 ao 21, de 2 Timóteo, Paulo também relata que alguns cristãos, alguns crentes fiéis que estavam em Roma, escondido, também tinham contato com Paulo, mantiveram contato com Paulo. E foi aí que Paulo pediu a Timóteo que fosse ao seu encontro em Roma. Timóteo, que estava em Éfeso, passasse em Troade, pegasse os seus pergaminhos, sua capa, e fosse a Roma, né? Então mostrando que Paulo queria continuar estudando, tendo contato com seus livros até o fim, né? E assim a gente consegue entender que Paulo teve duas audiências diante dos romanos. Então, na sua primeira defesa, conforme ele relata, ninguém o defendeu. Ninguém o defendeu. Ele diz, 2 Timóteo 4,16, na sua primeira defesa, só o Senhor ficou do seu lado. Claro que ele não está menosprezando o fato quando ele diz só o Senhor. Ele não está dizendo este só como pequeno, mas como único. E claro que quem não tem ninguém e tem só o Senhor é mais do que suficiente. Mas ele deixa bem claro que ele ficou decepcionado com a atitude da maioria dos crentes, né? Lá, nessa sua primeira defesa, então, ele não apenas se defendeu, e o defender-se aqui não quer dizer que ele estava com medo da morte, não, é porque na verdade ele estava sendo acusado falsamente. Então, se ele não se defendesse, ele estaria concordando com aquela situação, né? Então, por mais que ele fosse condenado à morte injustamente, mas ele tentou se defender. E não só se defendeu, como também defendeu o Evangelho. Defendeu o Evangelho porque ele queria que os gentios que estavam ouvindo a sua defesa também escutassem a mensagem. Porque o impacto da morte de Estevão, quando o jovem Saulo estava presente, foi tão grande no coração de Saulo, tendo por certo pensado como tem alguém que tem coragem de morrer pela sua fé. Isso foi uma grande lição para Paulo. E agora Paulo queria demonstrar essa mesma coragem de morrer pela mesma fé que um dia Estevão morreu, para que impactasse o coração das testemunhas. Então, certamente nessa primeira defesa é onde Paulo diz na segunda carta a Timóteo 4,17 que ele ficou livre da boca do leão. Então, certamente ali ele teve o veredito e ficou livre. Então saiu, fez mais aquele trabalho que a gente já comentou, mas mesmo sabendo que ele estava correndo o risco de morte, ele não temia a morte em si. Ele estava tão certo, tão tranquilo, que ele disse no capítulo 4, versículo 8 da mesma epístola, que o Senhor daria a ele a coroa da justiça. Ele disse que havia terminado a carreira, que ele combateu o bom combate e ele tinha guardado a fé, então ele estava tranquilo quanto a isso. Tanto que ele escreve que, praticamente se despedindo, no versículo 22 do capítulo 4, dizendo a Timóteo, o Senhor seja com o teu espírito, dizendo a Timóteo, a graça seja convosco, dizendo a todos aqueles a quem Timóteo certamente leria essa epístola. Então é para encorajar quem ia ficar e continuar. Encorajar quem cria para manter-se fiel até o fim, a exemplo dele mesmo. Mostrando que o fim da carreira é motivo de gozo, é motivo de alegria. Havia uma luta interna que Paulo havia expressado à igreja de Filipos, que ao mesmo passo que ele queria estar com o Senhor, ele também queria ficar com a igreja de Filipos por causa
do que ele podia fazer para acrescentar a fé daqueles que desejavam ouvir mais do seu discurso, da pregação do evangelho por intermédio dele. Então ele tinha um impasse. Claro que ele disse que preferia estar com o Senhor. Então, ao escrever a Timóteo, desejando que eles fossem, que o Senhor fosse com o espírito deles, que a graça do Senhor estivesse com eles, é para fortalecê-los na fé. Então, após isto, após este relato de 2 Timóteo, a Escritura, a Bíblia Sagrada não menciona mais o apóstolo Paulo. A gente não sabe nada sobre a sua segunda audiência. Claro, a sua sentença e sentença de morte. A tradição diz que ele foi decapitado porque ele tinha cidadania romana. E um romano não poderia ser condenado à morte de cruz, por exemplo, e nem ser açoitado. Porque a decapitação era tida como um ato de misericórdia. Porque era praticamente uma morte indolor. Era instantânea. O condenado não sofreria nenhum tipo de martírio antes de morrer. Ao contrário da crucificação, por exemplo, ou do açoitamento diário de uma quarentena de açoites menos uma por dia, até que a pessoa, então, desfalecia. Então havia outros tipos de torturas terríveis, mas aquele que tivesse cidadania romana não passaria. Então Paulo foi condenado à decapitação por ser também um cidadão romano. E isso provavelmente aconteceu pouco antes da morte de Nero, pouco depois, provavelmente, da morte de Pedro. Que em Jerusalém também Pedro foi condenado à morte. A tradição diz que ele foi crucificado, né? E diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se achar indigno de morrer como Cristo morreu. E pouco tempo depois se deu a morte de Paulo. Ele foi decapitado fora de Roma e enterrado perto dali. Então ele não conseguiu ir à Espanha como ele desejava, mas isso não o frustrou. Ele entendeu que tinha ido até onde o Senhor queria que ele fosse. Ele disse: eu acabei a carreira, né, ali em Roma. Então se cumpriu na vida do apóstolo Paulo o que ele havia dito em Filipenses, no capítulo 1, versículo 13, ele disse que entre ficar e partir, ele disse, partir e estar com Cristo é muito melhor. Então nós louvamos a Deus pela vida de Paulo, pelo exemplo de Paulo, pela inspiração de Paulo, pelas epístolas que Paulo escreveu e deixou a nós, trazendo liturgias cristãs para a igreja, quebrando os dogmas judaicos à igreja cristã, o que infelizmente muitos estão tentando trazer novamente, exigindo que a igreja tenha práticas que eram exclusivas aos judeus, mas nós louvamos ao Senhor pela vida de Paulo, que manteve a sua conduta e o seu caráter ilibado na presença de Deus. Meus irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar ricamente a cada um. Assim a gente conclui esta série de estudos sobre Saulo Paulo, né? Concluindo dizendo que o seu nome não foi mudado. É que Saulo era o seu nome entre os judeus, faz referência ao rei Saul, e Paulo, o seu nome
entre os gentios, mas o seu nome não foi mudado. É que quando ele se converteu, ele era chamado de Saulo, e depois, no decorrer por ele ter se tornado apóstolo dos gentios, ele era mais mencionado como Paulo. Então que Deus possa abençoar ricamente, mais uma vez, a todos que participaram desta live, todos que puderem compartilhar para que a palavra de Deus, diante desse mundo mal, possa chegar e alcançar muitos mais corações.